Então, a gente não pode perder a vontade de lutar por aquilo que a gente quer alcançar e que seja benéfico para nós e para os outros também. Isso na minha vida que me levou a uma proposta de melhorar a saúde de uma forma que eu antes não conhecia. Tanto que semana passada eu disse, pô, eu era atleta, como é que eu podia ter algum problema de saúde, né? E a gente sabe que o atleta em si que vai além dos seus potenciais, ele realmente ele tem dificuldade para ter saúde, né? Ele pode ter ganhos nas suas atividades, mas saúde às vezes ele ultrapassa essa conexão aí. Muito bem, mas vamos lá para o primeiro. Inclusive, eu trouxe aqui, se você me permite, eu vou ler aqui porque é bíblico isso. Acordar cedo tem a ver com sucesso. Está lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 13, diz o seguinte: não ames o sono, para que a pobreza não te oprima. Mantenha os olhos abertos e terás pão à vontade. Ou seja, amém. O sucesso em qualquer área da nossa vida, ele começa com o levantar cedo. É interessante como isso é repetido lá no capítulo 23, versículo 21, que diz que a sonolência se cobrirá de trapos. Eu tive um grande amigo meu, já falecido, o Monsenhor Augusto Dalvite. Ele acordava às 4 horas da manhã todo dia, cara. Oh, legal, hein? Todo dia. E um dia, explanando para nós, perguntaram para ele por que ele tinha esse hábito, né? Ele respondeu, cara, assim, ó, é que desta forma eu tenho mais tempo de conhecer a Deus que me ama. Interessante, que legal. né? Muito bom. Ah. Ele fazia oração das 4 às 7 da manhã. E às 7 da manhã, então ele tomava o seu café e fazia as coisas. E isso realmente nos levou a influenciar algumas atitudes nossas no dia a dia, né? Então, quase todos os dias, por exemplo, da minha escrita do meu livro, Em Avalanche de Abundância, quase todos os dias eu também acordei entre 4 e 4 e meia da manhã. O interessante de colocar aqui é que eu sempre, para acordar nesse horário, eu ia dormir antes das 10 da noite. Né? Para me acordar entre 4 e 4 e meia, eu ia dormir antes das 10. Tinha vezes que eu ia dormir às 8 e meia da noite. 8 e meia eu estava já na cama. E acordava muito cedo, né, para escrever, porque é o momento onde o funcionamento cerebral ele é fantástico, né? Um dos motivos assim, tanto que eu escrevi muitas páginas do livro, eu escrevi lá na minha sogra, lá em Rosário do Sul. Então ela tinha mania de acordar às 6 horas da manhã e 4 e meia eu ia lá para a cozinha com o meu computador e de vez em quando eu ia fazer xixi, tá com um pouco, tá a luz da cozinha acesa, aí me via lá, que história é essa? Já tô na hora? Pois é, né? Mas assim, acordar cedo realmente é o primeiro passo para criar novos e bons hábitos. Ele está muito ligado à questão saudável, questão de saúde. No entanto, olha só, ele não pode ser algo obrigatório. Como, por exemplo, no caso de ir ao trabalho, eu preciso acordar às 6 horas da manhã, por exemplo. Essas 6 horas da manhã é uma necessidade. O acordar cedo ele tem que ser prazeroso. Que nem no caso ali, acordava, eu despertava às 4 e meia da noite. Aliás, não te falei como é que foi, né?
como é que eu comecei a escrever esse livro aí? Eu não te falei. Ô Edson, eu tenho uma pergunta para ti. Diga. Como é que foi começar a escrever esse livro aí que tu não me contou? Pois é, olha só, coisa interessante. Eu estava lá em Rosário do Sul, lá na casa da minha sogra. E era mais ou menos 4 horas da manhã, e isso eu sei porque eu levantei num insight assim, cara, e começou a vir muitas ideias na hora. Era uma enxurrada de ideias, cara. É impressionante. Vinha assim fervilhando. E eu levei não tinha levado o computador, mas eu levei o caderno, um caderno que eu anotava minhas coisas, etc. Cara, e comecei a escrever, impressionante. Escrevi tudo que vinha assim na mente. E escrevia numa folha, com pouco eu tinha coisa escrita ali naquele caderno, pulava para uma outra folha, depois eu tive que fazer uma junção disso tudo. Cara, isso foi assim algo muito legal mesmo, cara. Nunca percebi isso de forma tão forte na minha vida. Os outros 2 livros, e não foi assim que aconteceu. Esse último realmente foi desta forma. Levantei às 4 da manhã com um monte de ideia na cabeça, peguei meu caderno e comecei a escrever, e foi indo na próxima lá. Aí depois eu voltei para casa, já comecei a escrever no computador, trouxe essas ideias lá. Aí, próxima vez que eu fui para Rosário, levei o computador junto para poder transferir tudo direto do computador. Olha, foi assim, exatamente desta forma. E isso era prazeroso. Não era acordar às 4 da manhã, não era algo maçante. Não era. As pessoas, a minha esposa, inclusive, dizia isso, mas quê? Tá maluco? Tá maluco isso aí? Mas era prazer, cara, impressionante. Né? E, inclusive, muitas pessoas acham isso loucura. Acordar cedo por prazer. Realmente, gente, é preciso ter o prazer de acordar cedo. Isso propõe novos hábitos e propõe saúde. E a gente pode perguntar o que é acordar cedo? Claro Edson, que isso... Oi. Antes de tu falar o que é acordar cedo, olha o que veio agora para mim, vê se faz sentido, ó. Tu falou antes, eu não me lembro se a gente estava já na live ou se a gente estava no bastidor, que tu estava vindo da tua sogra e tu tinha planejamento para que a viagem durasse X horas e ela durou 2 ou 3X, né? Sim. Ela foi, então, 2 horas a mais, 3 horas a mais, né? E isso daí, para mim, tem tudo a ver com o que tu tá falando agora, porque eu também já experimentei durante bastante tempo esse horário, e para mim esse horário, o que ele significa? Ele significa vias de trânsito livres, assim como é na madrugada, onde o teu pensamento ele consegue se conectar com uma velocidade incrível à inteligência de Deus, porque não tem angústia, as pessoas das quais ainda não estão bem estáveis mentalmente ou emocionalmente, elas ainda estão dormindo, então não estão com aquele turbilhão, não estão sintonizando a sua rede, a rede maior, causando ali engarrafamento, né, do qual tu experimentou nessa segunda-feira. Então, para mim, o que me remete, assim, esse horário, para quem quiser experimentar, eu recomendo, e acredito que também tu recomende fortemente, que faça o teste 1, 2 semanas, que a surpresa vai ser muito positiva, vai encontrar vias muito abertas, vai fazer com que o trânsito mental, o emocional e o espiritual flua numa frequência que talvez a gente não consiga dar conta em palavras de explicar, e por isso da importância de se experimentar 1, 2 semanas. Se fez durante 60 anos acordar 7, 2 semanas não é nada, né? 2 semaninhas e experimentar isso daí, porque é algo muito interessante, muito interessante, e aí a gente também começa a mudar a percepção
não só sobre as nossas capacidades, né, mas sobre a percepção enquanto a vida, enquanto possibilidades do nosso ser, e até em relação ao dia, né, ver que o dia ele tem um estágio de passar, as coisas na natureza elas vão acontecendo numa certa harmonia, e tu começa a perceber uma vida diferente daquela que tu experimentou até então, se tu nunca fez isso na tua vida. Esse é um depoimento, um relato, um testemunho de quem já experimentou isso daí e concorda e comunga da tua ideia, Edson. Não, é verdade. Tem um texto que eu escrevi no livro que eu acho que ele dita bem isso aí, que a gente precisa melhorar continuamente, todos os dias, para que a gente seja melhor do que o nosso adversário. E quem é o nosso maior adversário? Somos nós mesmos. Não existe adversário maior do que nós mesmos. Então, o fato de tu acordar mais cedo, tu exatamente está tendo uma batalha, e a gente pode dizer batalha emocional, batalha espiritual, batalha física, a gente pode dizer isso, contra você mesmo. Porque o desempenho, seja ele pessoal, familiar, financeiro, né? A gente precisa otimizar isso, né? Para que a gente possa contribuir para essa competitividade contra nós mesmos, né? Então a gente tem que deixar de lado aquele pensamento meramente consumista de fazer as coisas como todo mundo faz. Por que tem que ser como todo mundo faz, né? Às vezes o cara vai lá, compra uma coisa, compra aquele tênis lá que nem precisaria ter, né? Mas ele compra porque o cara lá comprou, porque o outro tá usando lá, jogando voleibol e tem que usar, que ele achou bonito e comprou igual. Para quê? Né, esses tempos eu fui fazer uma corrida, meu tênis está rasgando do lado aqui. Quer saber? Né? Manda ver, tá valendo ainda. Então são situações assim, né? Porque essa situação de tu deixar de lutar contra ti mesmo para vencer as coisas na vida só vão fazer tu ser levado a uma insatisfação, né? Vivendo numa escravidão de ti mesmo. E como a gente sabe, nenhuma escravidão tem sentido. Então a gente não pode perder a vontade de lutar por aquilo que a gente quer alcançar e que seja benéfico para nós e para os outros também, né? Eu acredito que todas as pessoas podem melhorar a sua produtividade todos os dias, em qualquer área, né? É só realmente querer produzir algo diferente, né? Todas as pessoas, de uma certa forma, né, diz o sistema de inércia, que algo que se inicia e que é colocado em prática todos os dias, com o tempo se torna mais fácil de ser realizado.